Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos meus amigos profissionais da odontologia. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando. Deixa eu ver quem está por aqui para a gente já receber vocês. Tivemos um pequeno delay, mas já estamos 100% ao vivo. Então tá por aqui Felipe Tavares. Seja muito bem-vindos. Sulamita tá aqui também, Gabriel tá por aqui. Muita gente aqui, deixa eu ver, o chat não para. Quem mais está por aqui? Galera tá aqui, Ticiane, muito bom ter vocês aqui. Quero parabenizar todos vocês que estão ao vivo junto comigo por essa noite tão especial. A gente programou um evento muito especial para você transformar a sua anatomia. Para a gente começar, eu gostaria de saber de onde você está participando dessa transmissão. Responde aqui no chat. Já sabe, né? O chat é o nosso canal de bate-papo. É por aqui que a gente conversa e deixa a nossa live muito mais legal, muito mais interativa. Tá aqui junto comigo a produção. Produção, dá um tchauzinho para a galera, um oi para a galera aí. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu ver de onde a galera tá me vendo, produção. Brasília tá por aí. Osasco, São Paulo também. Salvador, Abaté, Minas Gerais. Canoas, Rio Grande do Sul. Niterói, Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Fortaleza, Ceará. Muito bom, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Já vi gente do Brasil inteiro e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom, você já me conhece? Acredito que a maioria já me conhece, mas para quem ainda não me conhece, prazer. Eu sou Fernando Matos, professor de anatomia dental com mais de 18 anos de experiência. Eu sou proprietário também do Vita Dental Lab e do Vita Dental Training, nossa escola especializada em ensinar dentistas, acadêmicos e protéticos a elevar a qualidade dos seus trabalhos e mudar sua carreira profissional. Eu tenho uma missão de compartilhar com vocês, de forma bem sincera, bem direta também, uma percepção que eu tive recentemente sobre o que o mercado da odontologia está se tornando. Tenho certeza que eu vou expandir um pouco mais a sua mentalidade sobre as possibilidades que dominar a anatomia dental vai te trazer. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Fique ligado na nossa primeira aula, que eu tenho certeza que está demais. Produção, a galera tá chegando, já tá todo mundo por aqui. Eu vou passar alguns tópicos para vocês do que a gente vai ter nessa nossa primeira aula. Produção, o que a gente tem preparado para essa galera aí? Então, na nossa primeira aula, eu já quero trabalhar aqui, ó, a sua mentalidade. Vou falar um pouco sobre os erros que te impedem de progredir na carreira e como você pode parar isso antes que seja tarde demais. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Deixa eu ver se a galera já me conhecia. Escreve aqui, ó, no chat se você já me conhecia de alguma forma, seja através do Instagram, das redes sociais ou de algum treinamento que eu já dei, que hoje em dia a anatomia dental, ela me possibilita viajar o Brasil todo ensinando esse método que eu desenvolvi e transformando a carreira de muitos profissionais por esse Brasil afora, certo? Deixa eu ver aqui. Olha só, tem uma galera de fora também, produção, que está aqui me acompanhando. Ó, Felipe Tavares falou que já me conhecia, a Fabiola falou que me conhecia do Insta, muita gente vem do Instagram. Os cursos presenciais. Paulo Nascimento não me conhecia, prazer, Paulo. A galera também que já me viu dando palestras e treinamentos fora aqui da minha cidade. O Hugo tá falando assim, você é top. Muito obrigado, Hugo. Começou assim, em Maria do Carmo, já começamos nossa aula. E olha só, você vai se preparar aí, vai tomar nota, que a gente vai falar agora, que o que eu tenho a falar, eu quero que você preste bastante atenção. Ó. A Naira, conheço do Instagram, você avaliou meu encerramento. Eu tenho feito esse trabalho de ajudar as pessoas de forma gratuita há muito tempo já.
Estou desde 2023 no Instagram, hoje batemos mais de 100 mil seguidores. Isso para mim é um reconhecimento do trabalho que eu tenho prestado para essa classe da odontologia. Perfeito? Então, para que todo mundo esteja no mesmo ponto nesse evento, eu quero falar o que é esse evento, né? Por que a gente desenvolveu um evento como esse? Então, olha só, eu estava bem frustrado com muita coisa que eu estava vendo na odontologia. Eu vou pincelar um pouco sobre isso no nosso conteúdo de hoje, mas que você preste bastante atenção aqui. Eu estava muito frustrado com casos extremamente feios, desadaptados, sem anatomia, sem cor, sem função, sem nada. E eu vi que a odontologia estava pegando um rumo sem volta. E os principais prejudicados com isso tudo eram os profissionais que querem fazer uma odontologia de alta qualidade. Quando uma classe inteira fica queimada, todo mundo paga. Não tem ninguém que se safa desse queimado, né? E eu vi que a odontologia ela estava perdida. Então, nós bolamos esse evento junto com a minha equipe, está lá do outro lado dessa tela, me ajudando também o Ricardo, o Guto, lá de Belo Horizonte. A produção está aqui. Eu montei um time e eu chamei a galera para fazer um evento que pudéssemos despertar a transformação da anatomia dental dos meus queridos alunos, colegas de profissão, de forma bem objetiva, de forma bem prática. Para quem ainda não me conhece, eu sou o cara mais prático que você vai ver ensinando. Eu gosto de abrir live no Instagram e mostrar ensinamento mesmo. Eu vou lá e vou mostrando ensinamento. A todo momento eu estou abrindo uma live no Instagram, mostrando eu fazendo um ensinamento na prática, certo? Olha só, esse evento, por rodar alguns estados do Brasil, eu vi que há uma necessidade grande dos profissionais se atualizarem. E eu recentemente eu estive em Belém e também em Santarém. Em Santarém, mestrei. Tem alguém de Santarém por aí? Eu estive em Santarém e lá eu ministrei um curso só para dentistas e um curso que abriu a visão de todos aqueles dentistas da turma. Era uma especialização de dentística. Também eu vou estar em Goiânia, vou estar em Belo Horizonte, Guarulhos e logo em breve estarei até fora do país. Já recebi alguns convites, mas pela primeira vez a gente chegou aí num acordo para eu ministrar o primeiro curso fora do Brasil. E é um prazer enorme estar indo nesses lugares, mas eu quero falar que não sou eu que vou, não é o Fernando Matos que está indo ministrar curso fora, né? Quem está indo ministrar curso fora? É alguém que dominou a anatomia dental e teve reconhecimento com isso. É a Tatiane, a Tereza, o Diego, o Jamir, a Juliana, todas essas pessoas, se tivessem dominado a anatomia dental, poderiam estar indo ministrar curso fora também. Poderia ser você que está indo ministrar curso fora, se assim você desejasse, ou então, se você quisesse apenas um reconhecimento profissional, o domínio da anatomia te proporcionaria isso também. Ó, tem gente de Santarém, ó, Rosana de Santarém, Will é de Belém do Pará. Mas todo mundo aqui comigo. Então, nesse evento, eu vou trabalhar com você e eu não quero que seja um evento gratuito mais do mesmo. A gente vai trabalhar junto, a gente vai encerar junto. Eu disponibilizei lá o arquivo para você também fazer junto comigo. Não vai ser aquele evento mais o mesmo. Quero te chamar a atenção, porque, de fato, a gente vai elevar, contribuir, né, para elevar o nível da sua evolução na anatomia dental. Dando aqui que dia que você vai para Goiânia? Goiânia vai ser o próximo mês. Em junho estarei lá em Goiânia. Eu quero que você compartilhe aí no chat qual a sua dificuldade, qual a sua principal dor por ainda não dominar a anatomia dental. Olha só, quem já teve
que refazer trabalhos porque o paciente não ficou satisfeito com o resultado final, com a estética do trabalho final? Quem aí já teve? Responde para mim no chat. Ou então, quem sente que poderia cobrar mais pelo seu serviço, mas não tem confiança ainda para fazer isso? Responde aqui. Quero essa interação aqui para a gente saber. Já vai falando para mim qual que são as dores que vocês passam por ainda não dominar a anatomia dental. Quem já passou, olha esse aqui, com certeza muita gente. Quem já passou horas tentando reproduzir uma anatomia perfeita de um dente e ainda assim não conseguiu chegar no resultado esperado? Produção, esse aqui bate forte em muita gente, hein? Ó, a Maria do Carmo tá falando eu. A galera tá chamando para ir nos estados aí. A gente vai, tem muita proposta de curso. Guarulhos eu vou estar em julho. Então, mais uma dificuldade aqui, ó, por exemplo, da Stephanie, ela fala que atingir a naturalidade para ela é algo muito difícil ainda. E a Rosana tá falando tá sentindo essas dores. São coisas que vão travando a sua carreira, que vão deixando você para trás. Ó, a Sabrina tá falando que atingir a naturalidade é algo que ainda é muito difícil para ela. Falaram aqui que tem dificuldade com a oclusão. Fazer uma oclusão funcional é uma dificuldade eminente das pessoas também. E olha esse daqui, ó. Tua, falou que está há 9 anos, não sabe fazer uma escultura ainda. Bom, tem um colega que falou que está 9 anos na área e ainda não sabe fazer uma escultura. Ele se encaixa aí, é uma dor latente dessa galera. Meu maior problema é com a fixação da próstata total, tem a galera da total também. Bom, são muitas dificuldades, muitas dores. E eu quero falar para quem é esse evento, para quem a gente estava pensando na hora que preparou esse evento. Bom, muito simples. Para os dentistas, técnicos em prótese dentária ou acadêmicos que sentem que estão estagnados. De repente você parou no tempo aí, há muito tempo você não sente prazer em entregar um trabalho. Você, dentista, que não sente prazer há muito tempo, não sente prazer em entregar uma prótese para o seu paciente e ver aquela lágrima descendo no olho, aquele paciente emocionado porque de fato recebeu uma transformação na vida dele. Ó, o Haroldo também, estou na área há 5 anos, ainda não consigo reproduzir um dente natural. Para quem mais que é esse evento? Para você que busca especialização ou reconhecimento profissional e aumentar o seu faturamento. Isso mesmo, porque no final das contas, todo mundo quer, no final do mês, receber aquele valor, aquele Pix gordo, né, na sua conta, que você consiga viver do fruto do seu trabalho. Olha só, quem quer elevar também a qualidade das suas próteses e gerar mais satisfação em seus clientes? Esse é um ponto que a maioria dos profissionais ceramistas também buscam isso, mas não tem conseguido atingir esse objetivo. E por último, quem quer acelerar o seu crescimento técnico e profissional, para você que deseja aí dar um gás na sua carreira, você vê todo mundo passando na sua frente, evoluindo e você ficando para trás. Para você esse evento, meu amigo, minha amiga, dentista ou TPD. É também para acadêmicos. Alô, acadêmicos, vocês que estão perdidos, sem saber encerar o dente, tá fazendo enceramento no bloquinho. Deixa eu ver se eu tenho um bloquinho aqui para mostrar. E você quer aprender a encerar dente de verdade? Você tá cansado de só esculpir naquele bloquinho e não dá formato, não dá naturalidade, não dá nada, tá? É exatamente para você. Por último, você que quer melhorar os trabalhos no CAD. É para você também que deseja colocar naturalidade nos seus trabalhos desenhados no software. Por que não? Se a anatomia é a mãe de todas as áreas da prótese. Então, para você também, agora, preste muita atenção. Eu vou até tomar um gole de água, que isso aqui é muito importante. Olha lá, eu pro Vinícius. O Vinícius falou que ainda está cursando. Vinícius, esse evento é para você. Então vamos lá. Eu gosto de ser bem transparente, pessoal. Tudo que eu faço, toda ação que eu faço no Instagram, enfim,
é uma filosofia de vida para mim, ser bem transparente. Ao final dessa jornada, a gente vai disponibilizar uma oferta única, especial e inédita para que você continue na sua evolução constante e atinja o seu objetivo de transformar sua anatomia dental e aumentar o seu faturamento. Então, para aqueles que querem, que desejam, ao final, continuar crescendo, continuar evoluindo, vocês vão seguir jornada junto comigo. Eu vou dar a mão para você e a gente vai crescer junto. Mas agora, se para você não é o momento, não tem problema. Eu gostaria que você ficasse aqui nessa jornada, pois o conteúdo que eu tenho para te passar, já nessas 3 aulas, já vai transformar sua carreira, vai explodir sua cabeça. Eu sempre falo para a galera, toda informação que eu falo, que instalar uma luz na sua cabeça, você tem que mandar um emojizinho da cabeça explodindo. Então, eu preparei esse evento também para você. Você vai ficar os 3 dias comigo. Eu tenho certeza que ao final da 3ª aula, você vai me agradecer, porque esse evento teve o potencial de transformar a sua carreira. Cada tema tem um objetivo. Então, as nossas 3 aulas, eu preparei, cada tema vai ter um objetivo diferente para te trazer clareza e mostrar o caminho prático para você dominar a anatomia de uma vez por todas. Ao final de cada aula, eu quero liberar um bônus. A gente vai, né, produção, liberar um bônus muito especial e de muito valor. Mas atenção, você não pode sair antes. Você tem que ficar até o final da aula para poder receber esse bônus, tá bom? Permaneça no grupo do WhatsApp, é importante você estar lá no grupo, a gente vai compartilhar muita coisa por lá ainda, muitas informações, a gente vai mandar um alerta das lives, às vezes você passa despercebido, esqueceu o horário da live, a gente manda lá, e a condição única e exclusiva vai ser para quem está lá no grupo do WhatsApp, certo? Agora vamos para o nosso cronograma de aulas. Quero saber se você gostou da proposta da nossa jornada e se você acredita que ela tem um potencial de transformar sua carreira. Responde para mim aqui no chat. Produção, se tiver alguma pergunta, manda para a gente aí, a gente vai compartilhar aqui para a galera. A maioria aqui falando que é acadêmico de odontologia, tem muita dificuldade, né? Que foi que você estava percebendo, né? Gente, vocês vão me matar por falar isso, tá? Vocês vão me matar. Mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O Brasil é o país não só do futebol, mas da odontologia. A gente exporta profissionais da odontologia. Eu sou exemplo e conheço outros professores que também saem daqui do Brasil para ministrar aula lá fora. Agora, presta atenção. Presta atenção que eu vou sair daqui, todo mundo vai me xingar. É um absurdo um acadêmico se formar, virar um dentista, sem saber fazer um dente, sem saber esculpir um dente. E isso acontece em todas as faculdades. Gente, é extremamente absurdo. Você passa 5 anos estudando sobre o quê? Sobre dente. E você não sabe fazer um dente. Alguém me explica isso? Mas aqui, você chegou no lugar certo. Eu tenho a capacidade e estou disposto a te ensinar a fazer um dente. Você vai conseguir fazer, não em 2, 3, 4, 5 meses, não, em uma aula. Prometi demais, produção? Em uma aula você vai conseguir fazer esse dente, tá? Então, ó, mas é segredo nosso. Eu gostaria que você compartilhasse essa aula com algum acadêmico, algum dentista, algum TPD, mas só para uma pessoa que deseja transformar a sua carreira. Eu não quero aqui números, eu não estou em busca de números, eu estou em busca de transformação. Então, compartilhe essa aula, essa live com uma pessoa que você sabe que está em busca da transformação profissional, em busca de dominar essa anatomia e aumentar seus ganhos, seu faturamento, em ter reconhecimento profissional. Compartilha aí e ó, já vai dando like aqui nessa live, é a forma que você tem de pagar o professor. Dá o like nessa live para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Produção,
Como que tá o like aí? Quantos likes nós temos? Vamos ver. Eu tô olhando os comentários. Na live, 9? Na live só tem 9, ó. Mentira. Vocês estão... Gente, não preparem todo um evento para chegar aqui e você não ter a capacidade de apertar ó, um coraçãozinho nesse YouTube aí. Não, eu não tô acreditando. Então, faz o seguinte, todo mundo agora vai apertar esse coraçãozinho e vai se inscrever no canal e mandar essa live para 2 pessoas, só para 2 pessoas. Manda a live para 2 pessoas, convida ela. Hoje a live vai ser para transformar a mente dela. Amanhã a gente tem uma outra missão, tá bom? Já deixo, ó, palavras que transformam. Não sei o nome da pessoa, mas ela já deixou o like. Faça isso também, você também, tá? Então, só para lembrar, todos os nossos encontros da jornada da anatomia na prática acontecerão às 8 horas da noite, como por exemplo na aula de hoje. Então, amanhã também às 8 horas e quarta-feira, 8 horas, você já tem um encontro marcado comigo. Então, você vai fazer o seguinte, vai ativar um alarme no seu celular, se programar e vir para a aula junto comigo. Like e joinha, pessoal. O Ricardo tá mandando ali. Na aula de hoje, eu quero falar sobre o erro que está travando sua carreira e como corrigir antes que seja tarde demais. Pessoal, vocês vão deixar muitos profissionais sem capacidade, fazendo trabalhos extremamente absurdos, completos absurdos. Eu vou dar exemplo aqui, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Fica aí na live que você vai ver os exemplos. Vocês vão deixar esses profissionais, tá? Passarem vocês que estão aqui procurando aprender, procurando se desenvolver profissionalmente. Não dá, pessoal, não dá. A gente tem que se diferenciar dessa média. A média está lá embaixo. Tá todo mundo na mediocridade. Você precisa se diferenciar. Eu vou te mostrar como. Antes que seja tarde demais. Lembrem-se disso. Uma vez que eles destruírem a odontologia, não vai ter profissão para gente, não vai ter espaço para gente, porque vai estar tão mal falada a odontologia que não adianta você se tornar um bom profissional no futuro se a odontologia ó, for pro ralo, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Amanhã, amanhã, produção, sou suspeito para falar de amanhã. O que a gente tem amanhã? Prática. Amanhã a gente tem a aula prática, pessoal. Aí minha equipe lá, eles vão querer me matar, Guto e Ricardo. Vocês vão querer me matar, mas eu já estou ansioso pela aula de amanhã. Nem terminei a aula de hoje. Eu estou ansioso pela aula de amanhã. Eu tenho certeza que a aula de amanhã vai quebrar paradigmas para você. E por último, nossa terceira e última aula, vou mostrar um pouco do ensinamento neurovisual para você criar casos com precisão e naturalidade. Chega de fazer casos mais ou menos, pessoal. Chega de fazer uma anatomia básica, mal adaptada, sem forma, sem textura. Olha, textura dá uma vergonha alheia. Não vou falar sobre isso não, produção. Não vou falar sobre isso não. Não tem como ficar de fora, né, pessoal? Não dá para ficar de fora. Olha só. Quero fazer uma pergunta rápida para vocês. Qual seu principal desafio na anatomia dental? Pode responder aqui no chat para mim, por favor. Responde aqui. Qual o principal desafio? É reproduzir características naturais? É dominar técnicas de enceramento? É trabalhar com diferentes materiais? Por exemplo, você faz resina, você faz cerâmica, você fica meio perdido quando muda o material. Qual que é? Qual que é seu principal desafio na anatomia? Responde para mim aí. Vamos para a parte prática, por favor. Calma, calma. Não adianta nada eu ensinar a parte prática se você não tiver a aula de hoje, tá bom? A aula de hoje é muito mais importante do que qualquer outra aula que eu possa te dar. Foca na aula de hoje. Vai ser uma aula bem objetiva, mas o resultado que você deseja está na aula de hoje, não em nenhuma outra aula. Ó, o Almeida, Tauri é uma mulher. Característica, polimento e acabamento. Reproduzir dentes naturais, sem dúvida. Quem falou foi o Will.
Quem mais? Vamos lá, produção. Dominar a técnica de encerramento. A Vitória tá falando isso, Vitória. Você tá no lugar certo. O Wellington, o Wellington tá falando assim, ó, decorar os nomes técnicos, tipo C mesial, S distal e etc. Wellington, vai ter isso também. Fica aí, amigo. Quero aprender mais o encerramento. Você vai ter uma técnica, ô Marcos, para você dominar esse encerramento. O Wellington tá falando que deseja aprender a oclusão. Com certeza, minha maior dificuldade é conseguir fazer oclusão. É a Larissa que tá falando. Muito bom. E olha só, o que vamos proporcionar para você neste evento? Então, é muito simples. Vale aqui, nesse evento, você vai ter acesso a um método de encerramento neurovisual que possui um maior índice de sucesso. Olha, eu peguei uma turma de 18 alunos, onde nenhum deles nunca tinha encerado, nunca tinha pegado um gotejador na mão. Vocês acreditam? E eu consegui fazer todo mundo sair do curso sabendo fazer o dente com cara de dente, que é mais importante, né? Não é só fazer um enceramento, não, fazendo um dente com cara de dente. Isso em 2 dias, tá? Utilizando um método seguro, previsível, prático e que todo mundo consegue reproduzir. É o maior índice de sucesso esse método de enceramento neurovisual. Fernando, vamos dar uma. Vamos falar, pessoal, tem uma calma, o pessoal tá falando que não, de conteúdo, vai ter conteúdo, vai começar a aula. Vai começar a aula. Confiar aí no professor que você sabe o que está fazendo. O pessoal está aqui impaciente achando que hoje não tem aula. Hoje tem aula. Calma, galera. Tem aula. Eu sei que vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos, né? Vocês estão me conhecendo agora, a maioria. Sabe que eu sou muito prático e direto ao ponto. Então, calma, que nossa aula vai começar. Pode ficar tranquilo. Minha maior dificuldade são os incisivos, tá vendo? Eu preciso saber me ambientar sobre quais alunos eu estou ensinando. Todo professor precisa fazer isso. Então, acho que você veio aí do Reels, de 30 segundos, conteúdo de 30 segundos, pá. Você perde 5 horas do seu dia e não reclama. Aí você chega na aula, tem exatamente meia hora, que são 30 minutos. Quantos Reels você vê em 30 minutos? 5, 10, 15, 20, 30? 40, 50, 60 Reels que não mudam em nada a sua vida. E aí você tá desesperado para ter o conteúdo. Calma. Tá tudo sob controle. Aqui você não está falando com amadores, nós temos uma equipe por trás disso. Cada palavra aqui é fundamental para que eu consiga colocar o conteúdo na sua cabeça. Esse conteúdo, você passa 2 meses estudando numa faculdade, 6 meses num curso de prótese, e aí você quer aprender tudo em 30 minutos? Não é bem assim. O conteúdo aqui é transformador. Eu só preciso preparar você para receber esse conteúdo. Precisa que todo mundo esteja aqui comigo. Será que você está comigo aí? Ó, escreve aí no chat. Eu estou com o professor. Escreve aí para eu saber se vocês estão comigo. Quanto tempo de aula? Fica aí que você já vai ver. Vocês nem vão ligar para o tempo quando eu começar a dar aula. Beleza? Ó, escreve aí, tô com o professor. E é isso aí, vamos seguir em frente. Nosso conteúdo já vai começar. Não é por você falar que eu vou me apressar, passar os carros por cima dos bois. Não. Tamo junto, ó. O Vinícius mandou ainda melhor. Tamo junto, é isso aí, Vinícius. Tamo junto. Muito bom. Ó, produção, é disso que eu tô falando. Tá todo mundo aqui querendo aprender, ó. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Tô com você no largo. Esses caras. Ué, você quer conteúdo em 1 hora? Vai, chega na pastelaria e pede um pastel em formato de dente, tá bom? Conteúdo transformador, ele não é passado em um Reels. Se for assim, tem mais de 1000 vídeos no meu perfil do Instagram. Fique à vontade. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, durante todo esse evento, você vai se munir de conceitos fundamentais. Olha só, é disso que eu estou falando. Conceitos fundamentais
para enfrentar o desafio da anatomia dental com mais tranquilidade e segurança. Tudo isso, Felipe tá dando risada ali. Quem tem pressa, come cru. A Miriam Gonçalves falou coladinha com o professor. É isso aí, vamos que vamos. Eu tô em casa, eu não poderia estar num lugar melhor com essa galera melhor. É uma grande sala de aula aqui, quase 300 pessoas simultâneas. Tá incrível demais. Me lembrou de uma palestra que eu dei lá em Santarém para 400 pessoas. Que dia memorável. Então vamos lá, produção. Eu acho que a gente já explicou tudo, o funcionamento, a mecânica do nosso evento, da nossa jornada. Fui bem sincero com você. No final, eu vou te convidar, no final dessas 3 aulas, eu vou te convidar para continuar essa jornada junto comigo. E a gente não vai passar apenas 3 dias, a gente vai passar quase um ano inteiro. Então vamos lá. Eu tenho que falar para você que o nosso bônus de hoje é um e-book, tá? Para quem esperar até o final da aula, vai ter acesso a um meu e-book particular contendo os principais passos para você dominar a anatomia dental, certo? Toda a minha equipe está preparada, está atenta aí para te auxiliar, para você ter a melhor experiência que você já teve no evento ao vivo e gratuito, tá bom? Então, estamos aqui, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Produção, mais alguma pergunta? Podemos ir para a aula? Quais dentes você vai fazer? Quais dentes eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. 2 centrais, não na aula de hoje. Eu vou fazer 2 centrais superiores na aula de amanhã. Joia, Tereza tá falando joia. Perfeito. Olha. Então, a Márcia tá falando assim, ó. Vale muito a pena assistir toda a aula. Sempre assisto as aulas. São incríveis. Vale a pena a explicação com excelência. Obrigado, minha amiga Márcia. A galera do pastel. Já foi. Quem aí da aula da live do robozinho? Só para uma referência para os mais antigos. Tô aqui com a nossa aula. Agora é hora de você sentar, pegar um papel com muita calma e tranquilidade. Ó, segura os dedinhos, não precisa agora comentar nada. Eu quero que você tenha o máximo de atenção para tudo que eu vou falar agora, tá bom? Então vamos lá. Para todo mundo que teve uma experiência com a anatomia dental e alguma vez já se frustrou, o principal erro está na sua formação. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar aqui. Nós temos na nossa mão o poder transformador de um sorriso. Um sorriso, ele não transforma só uma boca, só uma pessoa. Ele transforma uma vida, ele transforma várias vidas ao redor daquela pessoa, transforma a autoestima, transforma a aparência. Então, o que está em nossas mãos não é apenas uma peça, um objeto, não, é algo muito mais valioso e muito mais transformador. Você já parou para pensar nisso? Então, a reflexão que eu gostaria de deixar no início dessa aula é: você sabe mensurar qual o valor de um sorriso? Se você puder responder aqui no chat, é melhor ainda. Então, eu costumo falar, associar, aqui a gente vai pegar, vai fazer algumas associações, porque primeiro eu quero que você desaprenda tudo que você já aprendeu, tá? Esse é um processo de desconstrução, fase inicial do ensinamento, processo de desconstrução. Você vai desconstruir tudo que você já aprendeu de anatomia dental. Eu preciso que você faça isso e eu preciso que você confie em tudo que eu estou falando. Tem um conceito que eu trabalho, que é comparar o sorriso que nós estamos fazendo a uma obra de arte. Agora você vai fazer um paralelo, tá? De um lado, a gente tem o dente. Do outro lado, a gente tem um frame de uma obra de arte, tá bom? Acompanhe o raciocínio, por gentileza. Quando a gente fala de dente isoladamente,
a gente está pegando apenas um recorte de uma obra de arte. Qual que é a obra de arte? A face como um todo. Quando você pega um frame isolado, ele não representa muita coisa daquela obra de arte. Quando a gente vai adicionando elementos a esse frame, isso vai se tornando uma obra mais completa. A mesma coisa é com um sorriso. Quando você faz um dente isolado, você faz apenas parte de um sorriso, de uma obra de arte. Mas à medida que a gente vai adicionando detalhes, por exemplo, o lábio, ele vem como a moldura dessa obra de arte. Então, você fez uma obra de arte, vem o lábio da paciente e ele complementa esse frame, esse dente que você fez. Então, é muito importante a gente pensar no sorriso, mas pensar de uma maneira como um todo, não de forma isolada. Quando a gente dá o dente, o lábio, a boca, a um rosto, então a gente tem a obra de arte completa em uma parede para colocar, em um ambiente para colocar essa obra de arte. Você já imaginou uma obra de arte num lixão? É um desperdício, seria um desperdício completo. Então, a obra de arte, para ela ter um valor ainda mais expressivo, ela precisa estar colocada no cenário correto. Então, o seu dente, ele precisa do lábio, do conjunto inteiro, para ele ter o valor real que ele tem. Então, a nossa transformação começa no dente, mas vai terminar no rosto da paciente. Então, pese muito bem o valor que você dá a um dente, a uma restauração, a um conjunto de seis elementos. Pese, dê o valor real para isso que você está fazendo. E o conceito da obra de arte, ela é muito interessante, sabe por quê? Hoje em dia é muito comum isso, mas a arte, ela não precisa necessariamente ter uma harmonia. A gente pode pegar uma arte abstrata e ela ainda ser muito bela, fazer muito sentido. Mas nós não podemos trazer isso para o sorriso. E é exatamente isso que está acontecendo, por incrível que pareça. É exatamente isso que está acontecendo. As pessoas estão pegando sorrisos muito artificiais e estão falando que é uma obra de arte, mas não faz sentido. E eu vou mostrar por quê. Quando a gente tem um quadro onde o sorriso ele está meio abstrato, ele não está muito correto, ele está muito fora da realidade, isso te gera estranheza. Quem aí está sentindo estranheza ao olhar para esse sorriso? Responde aqui no chat para mim, por gentileza. Você está sentindo estranheza? Essa é a sensação que nos traz. Então, o sorriso, ele não pode, de maneira alguma, ter um formato abstrato. Não, ele tem que ser real, ele tem que ser natural. Do contrário, ele vai te trazer estranheza. Olha, mais um exemplo. Isso aqui me remete a uma coisa muito simples. Se a pessoa reproduzir um trabalho como esse, ela não tem noção nenhuma de anatomia básica, tá? Noção nenhuma de anatomia básica, e isso precisa ser dito. Essas pessoas que estão patrocinando anúncios no Instagram estão roubando clientes de vocês que fazem uma excelente odontologia. Prestem muita atenção, vocês estão ficando para trás para pessoas que fazem esse tipo de trabalho e até quando vocês vão aceitar isso? Lembra do tema da nossa aula? Você precisa acordar antes que seja tarde demais. Tem alguém falando ali, Jesus amado, mas é o que mais a gente tem visto nos dias de hoje. O sorriso, ele necessariamente ele precisa ter harmonia, precisa ter arranjo, precisa ter naturalidade, não necessariamente ele precisa ter simetria, mas ele precisa ter harmonia. Do contrário, isso te gera muita estranheza e você deve estar gritando: ah, meu Deus, me ajuda. Os olhos chegam a sangrar dessas imagens que a gente vê. E eu estou trazendo um recorte para vocês,
muito, mas muito pequeno do que a gente vê por aí. Você quer fazer um teste por você mesmo? Depois dessa aula, você vai lá no Instagram e vai digitar hashtag lentes de resina. Por favor, faça isso por sua conta e risco. Não se assuste com o resultado que você vê lá. Tá bom? Agora, eu quero te chamar a atenção para esse caso aqui, tá? Lembra disso. A gente está desconstruindo tudo que você entende por belo. Eu vou ser muito sincero aqui, eu sempre falo isso em todos os meus treinamentos. Eu não acredito que esse profissional faça isso de forma deliberada, de forma consciente. Para mim, essa pessoa chegou no limite dela. É isso que ela consegue entregar e nada mais além disso. É isso que ela entende como natural ou é isso que ela entende como perfeito, harmônico e tudo mais. Na sua opinião, o que esse profissional ou o que esses profissionais pensaram ao reproduzir trabalhos como esse? Escreve aqui por gentileza, tá? E eu quero mostrar para você que, olha, não é o material, tá? Eu não estou aqui falando mal de resina, não estou aqui falando mal de cerâmica, de nenhum material. Quem tem capacidade técnica não fala mal de materiais, porque cada material tem a sua importância e tem principalmente a sua indicação. Então, se você é alguém de mente fechada, que condena todos os trabalhos de lente de resina, você é uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento profissional e técnico para falar essas coisas. Entende? Então, nós temos um ponto interessante aqui. E o Felipe está falando que a galera que faz isso só pensa no dinheiro. A Janice falou o seguinte: já fiz isso, é um horror. Infelizmente, minha amiga, infelizmente, mas que bom que você acordou a tempo para começar a tua transformação. O Wellington está falando que pessoas que fazem isso são iniciantes na profissão, e o Wellington, infelizmente não. Eu queria que fosse alguém que acabou de sair da faculdade e está realizando um trabalho como esse, mas se você for ver, são profissionais que estão há muito tempo já procuraram várias áreas da odontologia para se encaixar, não acharam, e encontraram um nicho que é fácil de divulgar, é fácil atrair pacientes, clientes, né? E estão fazendo esse tipo de trabalho. Na minha concepção, falta para eles conhecimento técnico e falta para eles estudo prático de anatomia dental. Vamos seguir nossa aula. Esse tipo de sorrisos aqui são sorrisos que também são construídos. Eu ia falar que assim como esses, mas não dá para comparar, né? E esses sorrisos construídos foi por profissionais que estão... Gente, é ridículo, mas profissionais que estão ganhando 10 vezes mais do que aqueles primeiros que eu mostrei. Então, o domínio da anatomia dental não só vai te trazer reconhecimento, porque um profissional que entrega um trabalho desse aqui, ele é elogiado pelo paciente, pelos colegas, ele é admirado, ele é requisitado. Tudo isso que... Será que você busca tudo isso aí? E ó, eu vou te falar a verdade, a maioria desses trabalhos aqui são de resinas também. Então, deixa eu passar aqui mais alguns. Esse é um trabalho que eu restaurei. Isso é lente de porcelana. Então, não é um material. É quem está fazendo, é quem está trabalhando, é quem está usando o material. É o conhecimento técnico do profissional que está fazendo isso. E pessoas assim têm muito mais reconhecimento, ganham muito mais. Eu conheço dentistas que cobram 40 mil reais para fazer um caso de lente de resina. E eu conheço também, infelizmente, dentista que cobram 2 mil reais, não por um dente só, mas por 10 facetas de resina. 10, 2 mil reais e 40 mil reais. De que lado você está? Ou de qual lado você escolhe estar? Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa para te mostrar aqui. Esse é um caso clássico de retrabalho. Na primeira foto aqui de cima, ó, tá vendo?
isso aqui é o mesmo material que da última foto. Qual que é a diferença? Pelo amor de Deus, vê se você entende isso. Qual que é a diferença? Material não salva ninguém, material não muda a carreira de ninguém. O que muda é o conhecimento técnico e prático que você vai adquirir. Mais uma vez, esse material aqui de cima é o mesmo material desse aqui de cima. Esse dentista que fez esse trabalho aqui de cima cobrou 2. Esse que fez aqui embaixo cobrou 40 mil. É uma pequena diferença. Esse dentista aqui, ele é odiado. Esse aqui, ele é amado e reconhecido e requisitado. Já deu curso nos Estados Unidos, já deu curso em vários países. Por quê? Porque ele entendeu que o jogo não é o material, o jogo é o domínio da anatomia dental. Vamos lá para você não perder a linha de raciocínio. Por favor, acompanhe aqui comigo. O que leva uma pessoa a realizar um caso como esse? É a falta de conhecimento, nada mais disso, nada além disso. Porque você acha que essa pessoa que fez esse trabalho aqui, se ela tivesse capacidade técnica e prática para reproduzir um trabalho melhor e cobrar 20 vezes mais, ela não faria? É claro que faria. Mas aqui a gente vê, aqui eu já quero tirar aquele preconceito em relação à lente de resina, tá? Não é a lente de resina, é o profissional que está utilizando. Mais alguns exemplos. Esse sorriso também é uma lente de resina e, pasmem, olha a naturalidade de um trabalho como esse. Olha o formato, a harmonia, a simetria de um trabalho como esse. São trabalhos que têm o mesmo material. Mas, professor, agora me explica uma coisa. Como que eu atinjo um nível de excelência como esse? Como que eu melhoro os meus trabalhos? Primeiro, você precisa desconstruir tudo que você aprendeu. E, por favor, se estiver fazendo sentido para você, você vai mandar só um emoji aqui no chat. Ó. Sabe aquele emoji da cabeça explodindo? Só manda ele. Toda vez que acender uma luz, um estalo na sua mente, você vai mandar aqui no chat cabeça explodindo, tá? Aquele emojizinho da cabeça explodindo. Então vamos lá. De início eu vou trabalhar a sua percepção. O que é a percepção, professor? Pelo amor de Deus, me ensina. Eu quero aprender logo. Eu quero logo amanhã já aplicar isso que você está me ensinando. Percepção é a capacidade de enxergar os detalhes anatômicos, tá? É como se eu mostrasse para você uma imagem e essa imagem tivesse diversas características que você, por algum detalhe, não consegue enxergar. Mas a partir do momento que eu vou lá e aponto para você, olha, nessa imagem tem essa e essa e essa característica, a partir dali sua mente se expande e nunca mais ela vai voltar a ser a mesma. Então, isso é a percepção. Agora, imagina você tentar reproduzir um detalhe anatômico se você nem ao menos consegue enxergar esse detalhe anatômico. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Enxergo, mas não consigo fazer os detalhes. Então, você tem um ponto. Se você enxerga, você precisa de mais uma ferramenta que eu vou explicar já já. Então, vamos lá. Aqui tem uma frase que é uma filosofia de vida. A mão só consegue reproduzir o que o cérebro consegue enxergar. Agora eu quero que todo mundo faça o seguinte exercício comigo, tá bom? Você vai me responder aqui no chat. O que detém a habilidade? É a nossa mão, ó, nossa mão, ou é o nosso cérebro? Aonde que está enraizado a habilidade? É na nossa mão ou no nosso cérebro? Responda para mim aqui no chat. Responda aí no chat. Só para eu saber se você está no mesmo alinhamento que eu, tá bom? Vamos para a água aqui, ó. Tem aqui. Passando aqui, pessoal, quando vocês vão respondendo para mim aí, eu quero te mostrar. Olha lá. Ah, a galera tá falando cérebro, 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 cérebro. Os dois. Alguém falou ali, Grisel. Mandou os dois. A maioria tá falando cérebro.
E vocês têm total razão. E sabe uma coisa que exemplifica perfeitamente isso? Quero que todo mundo imagine aqui, ó, todo mundo já viu essa cena, eu tenho absoluta certeza. Vocês já viram casos extraordinários de pessoas que nasceram com alguma malformação congênita e a pessoa nasceu sem mão, sem pé, e essa pessoa consegue reproduzir uma obra de arte como nenhuma outra pessoa que tem mão e pé. A pessoa utiliza a boca, a pessoa às vezes utiliza parte do membro que nasceu, sabe, pequenas partes do membro, mas essa pessoa ela consegue um nível de excelência e de extraordinariedade incrível que nenhuma outra pessoa que possui mão e pé, que nasceu de forma perfeita, consegue reproduzir. Ó, o Felipe já viu. Todo mundo já viu esse exemplo. Quer ver outro exemplo? Tem um palestrante conhecido mundialmente que ele faz natação. Ele nasceu sem nenhum membro, nem superior nem inferior. É só a cabeça e o tronco. Só a cabeça e o tronco. E essa pessoa, ela faz natação, ele nada. Essa pessoa anda de skate, ela é palestrante mundialmente conhecida. Onde está a habilidade, afinal de contas? Se essa pessoa não tem mão, não tem pé. Agora, caiu a ficha de vocês que a habilidade está aqui no nosso cérebro? Será que a anatomia é algo que extrapola isso? Não. Na verdade, não. A anatomia é exatamente isso. É exatamente isso. A anatomia é exatamente isso. É o seu cérebro que detém a habilidade e depois ele vai fazer o trabalho de passar essa habilidade para suas mãos. Mas entendam isso. Nosso cérebro detém a habilidade. Agora você vai mandar para mim aí de 100% de um trabalho muito bem feito. Se a gente pega 3 pilares principais: treino, tá? Percepção e o dom. Como é que você dividiria esses 3 pilares em 100%? Eu vou te dar um exemplo aqui. 30 para o treino, 30 para a percepção e 40 para o dom. Ou, então, 40 para o treino, 50 para a percepção e 10 para o dom. Como que você dividiria em 100% esses 3 pilares? Tá? Escreve para mim aqui, deixa eu mostrar aqui como que é essa divisão. As pessoas geralmente o queixo vai lá no chão quando elas acabam descobrindo isso. Então, para começo de conversa, 70% de um trabalho bem feito, de uma anatomia natural, vem da percepção que você tem. 70% vem da percepção. Você chutaria esse valor, essa importância para a percepção? Tá vendo como você aprendeu de uma forma totalmente errada? Você aprendeu primeiro da importância a reproduzir um bloquinho, a fazer um enceramento ali, mas nunca te deram o peso real que tem a percepção. E por isso que você não consegue fazer uma anatomia mais natural, por isso que você, quando tem um caso complexo, você trava, porque você não consegue dar uma solução para esse caso complexo. É por isso que você desanima na hora que vai começar a inserar um dente. É exatamente por isso que você aprendeu de forma errada. O que mais? Agora, sobrou 30%. Ficou 20% para o treino e 10% para o dom. Só entre a gente, um trabalho 90% de uma anatomia natural, de uma adaptação perfeita, um trabalho 90% perfeito, estaria bom para você? Porque para mim estaria surreal. 90%, a galera não está chegando a 20%. A média está ficando em 20%, 30% e olha lá, você conseguir reproduzir 90% de um trabalho natural está perfeito.
Então, o dom, ele é uma vantagem que essa vantagem ela é facilmente contornada com o passar do tempo. Facilmente contornada com o passar do tempo. Certo? Exercício básico aqui para todo mundo que está me acompanhando, quase 300 pessoas aqui na live, já deixa o seu coraçãozinho em produção. Como que tá o coraçãozinho aí, ó? Eu vou dar alguns segundos para vocês olharem essa imagem e eu quero que você me diga quantos rostos você vê nessa imagem. A Fabiola tá falando um top. A Cláudia tá falando que achava que era o dom mais importante. A galera tá mandando a cabeça explodindo. É isso aí, eu quero ver, isso mesmo, quero ver a cabeça de vocês explodindo depois dessa aula. Então não adiantava eu trazer ensinamento para vocês sem explicar tudo isso aqui. Eu precisava dessa aula, eu precisava da introdução. Lembra da galera do pastel que queria conteúdo na hora? Não, eu precisava dessa aula aqui, desse tempo. Galera do pastel, já ganhou o nome já. Ó, a galera tá falando 10 aqui. Uma grande parte tá acertando, 8, 11, 12. Nossa, tem 12. Bom, aqui, ó, uma galera tá falando que tem 7. Mas vocês já perceberam as particularidades de cada rosto? Por exemplo, tem pessoas com chapéu, tem pessoas com cabelo comprido, tem carecas, tem pessoas de bigode, de barba. Isso é percepção, é uma riqueza de detalhes que talvez você não tenha visto. E quando eu aponto, agora aquilo clareou na sua mente. É a mesma imagem, é o mesmo frame, mas você não conseguia enxergar. Quando eu trago uma luz para você, aí seu cérebro, peguei. Agora, toda vez que eu mostro essa imagem de novo, a primeira coisa que acontece é a informação mais recente que você aprendeu. Isso é espetacular. E olha só, aqui tem, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, vocês tinham visto esse? 5 lá em cima, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rostos. De repente tem gente que viu 7, viu 6, viu 4. Achei mais 2, a galera tá achando um rosto aqui onde não tem também. Ou de repente eu não percebi, mas a galera tá achando. Mas é muito bom. Isso é uma percepção. Isso aqui, galera, isso aqui é para a gente quebrar paradigmas, tá? É o exercício mais simples, porém, ele é o exercício que mais mexe com sua cabeça. Se você tiver acesso ao papel aí, ou depois você vai fazer também, se você tem papel e caneta, você vai fazer o seguinte: você vai escrever o teu próprio nome, uma informação que você aprendeu desde os 5 anos de idade, você está cansado de repetir, de escrever seu próprio nome. Você vai escrever seu próprio nome, só que a pegadinha está no seguinte: com a mão que não é habitual. Se você é destro, ou seja, você escreve com a mão direita, você vai escrever nesse exercício com a mão esquerda. Se você é canhoto, você escreve com a mão direita, tá bom? Agora escreve aí o seu nome, que é uma informação que você tem desde quando você se conhece por gente. É algo que você já deve ter mais escrito na sua vida, é o seu próprio nome. Mas escreve ele aí e me fala, qual que é a percepção que você teve ao escrever seu próprio nome com a mão que não é habitual? A produção está aqui me auxiliando, por gentileza. E ela está de olho nas perguntas que vocês estão mandando aí. Então, quando surgir uma pergunta capciosa, ela vai, ela vai trazer aqui para mim. Ó, já tem ali a Juliana, tá falando assim, ficou péssimo. Juliana, por que ficou péssimo? Né? Se é uma informação que você escreveu desde quando você tinha 5 anos de idade, desde quando você aprendeu a escrever, talvez foi a primeira palavra que você aprendeu a escrever. Por que ficou péssimo? Parece que escrevi com o pé, a Fabiola tá falando. Não dá bom não, o Marquinhos tá falando. Saiu um pouco garrancho. É a Jamile. Eita, ficou bom não. A Lu, a Lu tá falando.
Que dó, mais ou menos. Letra de quem está aprendendo. Olha só. Olha como é simples esse exercício, mas a explicação vai fazer todo sentido para você. E se fizer sentido, ó, manda um emojizinho da cabeça explodindo. Essa é uma informação que você tem desde quando você é criança, mas por que você não consegue reproduzir com destreza? É simplesmente pelo fato de que você não treinou a mão que não é habitual. Então, por mais que a informação esteja armazenada aqui, seja a informação que você mais reproduziu na sua vida toda, se você não transferir isso para a mão, vai sair uma negação. E isso é o resultado, sabe do quê? Disso aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. É isso aqui, ó. A pessoa estudou 5 anos numa faculdade, 5 anos. Só que ela deixou o conhecimento aprisionado aqui, ó. Só aqui. Ela não treinou, ela não praticou, ela foi treinar na boca do paciente. Olha que terrível. Olha que terrível isso aqui, ó. Ó, é para a cabeça explodir. Se isso aqui não explodir sua cabeça, não adianta fazer um ensinamento amanhã com você. Você não vai aprender. Gente, vocês não vão aprender se isso aqui não entrar na cabeça de vocês. Não adianta você ter um conhecimento teórico. É muito bom a teoria, mas você precisa da prática. Pelo amor de Deus. Podia acabar a aula aqui. Podia encerrar aqui. Você precisa pegar essa informação que está aqui, ó, no teu córtex, levar essa informação para sua mão. Como que você faz isso? É com treino. Manda isso aqui para o seu amigo que não sabe fazer um trabalho, não sabe fazer um dente. Manda para ele. Se ele não desenvolver essa habilidade, ele está fadado a reproduzir essa anatomia o resto da vida. Por mais que ele compre livro, por mais que ele assista a aula, milhões de aulas no YouTube, não adianta. Se você não treinar, isso aqui não vai sair da sua mente. A sua mão vai ficar paralisada, reproduzindo uma anatomia horrível para o resto da vida. Você está fadado ao fracasso se você não treinar. Você está fadado à mediocridade se você não colocar tudo que você aprendeu em prática. Se você não pegar a informação dessa aula e amanhã você começar a treinar junto comigo, se você faltar na aula de amanhã, na aula do treino, você está fadado a reproduzir a mesma anatomia medíocre que você vê no Instagram hoje em dia. Eu tô falando baixinho para ficar, sabe? Eu acho que eu peguei pesado aqui com vocês, mas eu gosto dessa sinceridade, pessoal. Às vezes é necessário utilizar de um artifício mais pesado, um fato mais pesado, para que você preste atenção no que eu estou falando. E você queria conteúdo em meia hora. Tá vendo um absurdo? A pessoa ela quer encher isso aqui, ó, como se ela já não tivesse o suficiente. Mas ela não entende que o processo não é só isso aqui, ó. Isso é parte do processo. O final tá aqui, ó. Tá vendo? Produção. Produção tá aprovando aqui tudo que eu tô falando. E aí? Você acha... Só manda um emojizinho. Eu vou entender se você mandar um emojizinho cabeça explodindo. Se faz sentido isso que eu tô falando. Bora continuar, tá? Quando eu pego para falar... Já vou emendando outra coisa aqui para explodir essa cabeça mesmo. Quando eu pego para falar de corredor bucal, perspectiva, é algo que todo mundo não tem. Quando eu faço esse exercício aqui, eu não vou fazer esse exercício, não. Eu vou pular esse daqui, mas tem lá no meu módulo 2 do curso de anatomia anteriores, tá lá esse exercício para você praticar, que eu tenho certeza que muda muita coisa também na sua cabeça. A perspectiva é a forma como você enxerga o sorriso tridimensionalmente. Módulo 2, vocês vão ver bastante conteúdo como esse. Eu me aprofundo mais, aqui eu tenho pouco tempo. Mas vamos lá. Vamos falar aqui dos dentes anteriores. Dentes anteriores, a gente começa pela linha média. A linha média do dente dental, a linha média dental e a linha média do rosto. Então, nós temos duas características aí para a gente trabalhar. Agora, eu te pergunto, olha só, num caso como esse, dá para perceber se a paciente tem algum desvio de linha média? Quando eu falo desvio, entende-se que
a linha média do rosto não bate com a linha média dental, tá bom? Vocês conseguem perceber que essa paciente tem algum desvio de linha média? Então, para a gente começar a falar de dentes anteriores, a linha média é fundamental. Não necessariamente eu preciso que a linha média dental coincida com a linha média do rosto. Isso não é regra geral, embora isso seja muito comum, mas não é a regra, não é isso que vai estragar seu caso de dentes anteriores, tá? Então, o Vinícius está falando que sim, acha que a linha média do dente bate com a linha média do rosto, mas na verdade, olha só, ela tem um pequeno desvio de linha média, ou seja, a linha média está ligeiramente desviada, a linha média dental, desculpa, está ligeiramente desviada da linha média do rosto. E isso, o Vinícius, não prejudica a perfeição desse sorriso, né? É um sorriso muito belo ainda. Embora tenha esse leve desvio, é imperceptível. Uma pessoa leiga, ela não vai ver. Nem a gente que tem um olhar mais treinado também consegue enxergar. A gente precisa olhar o quê? De perto, de forma ampliada. Mas tem um caso onde você pode colocar todo o seu trabalho a perder. É quando existe uma inclinação de linha média. Aí, galera, até uma pessoa leiga consegue ver a inclinação. E aí você botou seu caso completamente a perder. Quer um exemplo aqui, ó. Esse cidadão aqui tem uma leve inclinação, né? Só um dente de diferença. Mas além da diferença do posicionamento da linha média, ele tinha, né? Possuía uma linha média inclinada. Então, de longe, a gente já percebe. O que você não deve fazer de forma alguma é... Deixa eu ver se eu tenho a ferramenta de desenho aqui. Tenho. Olha só, a linha média. Opa! Linha média dental. Ok. A linha média do rosto, nesse caso aqui, vai passar tranquilamente. Tá bom? Agora, se por acaso você tiver a linha média do rosto em azul e a sua linha média dental em vermelho estiver assim, você já botou seu caso a perder. Então, muito cuidado. Amanhã na aula prática eu vou explicar, tem no módulo 4 do curso de dentes anteriores, eu também explico sobre isso mais aprofundado, eu mostro na prática como não deixar isso acontecer, mostro o ângulo que você deve verificar para não deixar isso acontecer e não ter um prejuízo aí de ter que refazer seu caso, tá bom? Outro ponto muito interessante, produção, é a linha média do sorriso. É a linha do sorriso, tá? A linha do sorriso, ela vem de uma percepção que a gente tem do que é belo, tá? Quando a gente fala de percepção, quando a gente fala de o que é belo, do belo, geralmente é algo mais subjetivo, mas o nosso cérebro, a nossa mente, a todo momento, ela faz uma série de medições instantâneas. Você não precisa se forçar para pensar, para ter essas medições. Ela está fazendo isso a todo momento, como, por exemplo, quando você entra num ambiente novo pela primeira vez. Seu cérebro olha aquele ambiente e instantaneamente ele te dá um feedback. Ele fala assim, nossa, que ambiente bonito, ou que ambiente organizado, ou então que ambiente bagunçado, que ambiente sujo, que ambiente poluído. Isso é o quê? Instantâneo. Outra situação, quando você encontra a pessoa pela primeira vez na sua vida, você bateu o olho e automaticamente seu cérebro está lá te dando uma resposta que você nem pediu. Aí o seu cérebro, ele olha a pessoa e ele faz uma série de medições e ele já traz uma resposta. Nossa, que pessoa alta, ou baixa, ou morena, ou escura, ou branca, ou clara, ou forte, ou fraca, ou bonita, ou feia. Isso acontece toda hora, certo? E nosso cérebro também faz uma série de medições quando a gente está fazendo um dente. Então, ele está buscando um padrão. E sabe qual que é o padrão natural da linha do sorriso, da curvatura do sorriso, da curva do sorriso? É esse padrão aqui da primeira imagem, onde a linha do sorriso acompanha essa linha
úmida do lábio. Olha como eu desenho tão bem, produção. Ele vai acompanhar essa linha do lábio inferior. E isso traz uma naturalidade para esse sorriso. Quando o seu cérebro olhar para um sorriso e ele identificar um padrão invertido, ele vai trazer essa estranheza. Então, uma forma de você nunca errar na hora de executar um caso de anteriores é o que, produção? É você prestar bastante atenção se a curvatura dos seus dentes, do seu caso de anteriores, está acompanhando essa curvatura aqui da linha úmida do lábio, essa aqui, ó, do lábio inferior. É só fazer acompanhando essa curvatura que você vai ter sucesso. Perfeito? Bora lá então. Próximo passo, aqui eu falo de perspectiva, já falei um pouco da perspectiva também. Isso aqui a gente aprofunda mais lá no módulo 2, tá? E olha que bizarro, mais uma vez trazendo para vocês aqui o que é desagradável, né? O que gera estranheza quando você olha. Então, quando quando o profissional, ele não tem, tá? Aqui a pessoa não tem noção de perspectiva. Então ele vai executar um trabalho mal feito, ele vai deixar os dentes todos desalinhados, não vai dar proporção para o sorriso, porque ele não tem essa informação, esse conhecimento. E uma forma da gente evitar isso é a gente analisando o sorriso através de uma perspectiva, de forma tridimensional, tá bom? Vamos lá. Mais um aqui tem vários conteúdos que eu não consigo. Nosso tempo é limitado. Eu gostaria de passar mais algumas horas aqui, mas a gente precisa caminhar para a nossa finalização da nossa aula. Eu gosto de falar dos formatos dentais, porque isso é um assunto que me remete muito a estudos. Então, tem literaturas falando sobre a correlação entre o formato do dente e o biotipo da pessoa e a personalidade da pessoa. Existe uma série de literatura que faz essa correlação. E para trazer um pouco dessa literatura aqui, quando o paciente tem um formato de dente mais quadrado, eles fazem uma correlação a um biotipo mais forte, a uma pessoa mais alta, uma pessoa de porte atlético, uma pessoa que tem uma personalidade mais raivosa. Geralmente a pessoa mais raivosa, a todo momento ela está rangendo os dentes, isso faz com que o formato da borda incisal fique mais reta, mais retilínea. Então, um formato quadrado está associado a esse biotipo. Quando a gente pega um formato mais oval, ele está associado a um biotipo mais comum entre homens e mulheres, pessoas de médio porte, personalidade mais amenas. E o formato triangular, ele está associado a uma pessoa mais delicada, um porte físico menor, mais baixo, uma pessoa de personalidade mais mansa. Então, existe uma correlação. E a minha dica para você acertar no formato de dente que você vai escolher, você analisa, faz uma análise do teu paciente ou do paciente que vai utilizar aquela prótese. Então, vê se ele é alto, se ele é forte, se ele tem um porte atlético, qual o formato de rosto dele também influencia bastante. Então, a gente aprofunda um pouco mais sobre isso no módulo 3 do nosso curso. E aqui algumas características dos formatos dentais. Então, você pega o formato oval, ele tem como principal característica as bordas incisais bem arredondadas, esse contorno cervical mais comprido e também as linhas de brilho aqui mais paralelas, tá bom? Se a gente olhar o formato triangular, olha só, olha como ele muda bastante. Então, o formato triangular, as linhas de brilho, elas vão inclinar em direção à cervical. Temos aqui a borda incisal mais retilínea, ângulos incisais um pouco mais retos. Então, tudo isso você consegue dar uma personalização para o teu caso. Você não faz algo extremamente genérico, como é esse aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Você não vai reproduzir algo extremamente genérico
Aqui eu não consigo identificar nada, nem linha de brilho, nem ângulo, nem formato. Alguém sabe me dizer qual formato que é esse? Talvez um formato de um chiclete, é o que mais se aproxima. Produção, estamos nas perguntas aí para a gente caminhar para o nosso passo, etapa final do nosso da nossa aula, né? Agora que eu delei. Show. Qualquer pergunta relevante, produção, traz aí para a gente. Eu adoro debater umas perguntas aí e mostrar para vocês qual que é a realidade da odontologia atualmente. Aqui a gente tem um balanço, né, de um sorriso mais simétrico. Eu costumo fazer um checklist do sorriso perfeito. Desse nome muito prático, mas tem muito a ver aqui, ó. Vamos para o checklist e já eu volto para um pouco sobre a harmonia e simetria. Então, o meu checklist ele vai começar pelo longo eixo dental, que é exatamente isso aqui, ó. Longo eixo dental é a posição dos incisivos ou dos dentes anteriores em relação à arcada. E todo dente, todos os nossos anteriores, eles estão posicionados com a raiz levemente voltada para a distal. O que isso gera? Isso gera cervicais, ó, mais voltadas para a distal, tá? Então, o longo eixo dental, ele não é reto, ele é levemente voltado para a distal, né? Levemente inclinado para a distal. O que faz parte também do nosso checklist é o ponto de contato e as ameias incisais. Deixa eu pegar o ponto de contato aqui. O ponto de contato ele está ligado à abertura das ameias incisais. Então, o ponto de contato entre os dois centrais, ele é lá embaixo, tá? Ele é o primeiro ponto de contato, nós temos os dois centrais mais fechados, e à medida que vai se distanciando da linha média, esse ponto de contato ele vai subindo. Então, entre o central e lateral, ele sobe um pouco. Entre o lateral e canino, ele sobe mais ainda. Então, o ponto de contato ele tem uma progressão a partir da linha média. E isso vai trazer também algo extremamente importante, que é a ameia incisal. As ameias incisais, na minha opinião, é a coisa mais importante para trazer naturalidade para um sorriso. Escreve isso num papel, guarda com você, porque isso tem um potencial de transformar a sua carreira, transformar o resultado dos seus trabalhos. Abertura das ameias incisais, e eu vou mostrar por quê. Olha só, vem comigo aqui, lá atrás, que eu vou te mostrar por que isso é tão importante. Vamos voltar aqui, rapidamente. Percebam um padrão. Eu quero que vocês identifiquem um padrão por vocês mesmos. Olha só. Cadê a abertura das ameias incisais? Não tem. Outro caso. Cadê a abertura das ameias incisais? Não sabe nem o que é isso. De novo, vocês identificaram um padrão aí? Como que eu saio dessa mediocridade e dou um passo na minha carreira? Um passo além na minha carreira. Como que eu faço isso? Começa abrindo as ameias incisais. Eu vou te mostrar outro padrão, por incrível que pareça. Olha só. Ameias incisais abertas. Ameias incisais abertas. Ameias incisais o quê? Adivinha? Ameias incisais abertas. Vocês perceberam o padrão? Isso é o que tem um potencial de transformar isso aqui, ó. Tem muito dentista, eu vou falar a verdade, tem muito dentista fazendo trabalho legal, mas que não abre as ameias e deixa o trabalho na média. Gente, até quando a gente vai fazer isso? Até quando? Hã? Bora mudar essa história? Bora mudar? Chegou a hora de mudar, de transformar essa situação. Chegou a hora de mudar essa história. Então, pra gente, ó, isso aqui é um sorriso 100% natural.
Olha essas ameias dentárias. Vocês vão ver que eu não estou tirando coisa da minha cabeça, pessoal. Eu estou observando a natureza, 18 anos de prática e trazendo para você o que funciona e o que não funciona. Identificando os padrões de repetição da mediocridade e falando para você, não vai por aí, eu estou te ensinando o caminho. Eu estou te dando o norte. Olha só, olha essas ameias incisais. Tá perfeito. E essa é a última parte do meu checklist para você acertar e ter mais sucesso nos seus casos de dentes anteriores. Como que tá meu tempo produção? Estou finalizando aqui a nossa aula. Quero saber de vocês se valeu a pena todo o nosso conteúdo de agora. O que vocês acham? Valeu? Escreve aqui no chat para mim se valeu a pena todo. Valeu a pena esperar? Valeu a pena? Manda para aquele fritador de pastel lá que queria o conteúdo em 10 minutos. Tem muito conteúdo aqui para a gente falar. Quero saber como que tá meu tempo. A galera da produção aí, se puder me dar um retorno. Se deixar, eu passo a noite toda aqui. A galera já sabe disso, né? Ó, tem alguém que perguntou sobre a linha de brilho. Sei, o S. Ó, já vamos lá, hein? Vamos lá. Se Pode mandar a pergunta, produção. o formato pela gengiva. Então, olha só, uma pergunta muito relevante. Dá para a gente saber o formato do dente que a gente vai reproduzir, né, numa restauração, pelo contorno gengival? Dá. Isso é uma super dica. Dá para você saber se a paciente tiver um contorno. Olha como está o contorno desse dente. Muito alto. Você vai escolher um dente triangular ou, no máximo, um dente aí arredondado, tá? Da mesma forma, se o paciente tiver um contorno muito achatado, ou seja, mais baixo, você vai optar por um dente arredondado ou um dente quadrado, certo? Maravilha. Então, conteúdo muito legal aqui sobre as linhas de brilho. É o C na mesial, o S na distal, tudo isso é uma analogia para você decorar com mais facilidade. Mas a linha de brilho, galera, é o que vai dar definição para o teu trabalho. Um trabalho sem definição é um trabalho, olha só, eu tenho que recorrer ao nosso amigo aqui, né? Não tem jeito. Eu não vou tão longe, aqui já tá bom. Um trabalho sem definição da linha de brilho é isso, você não consegue identificar o formato correto do dente. Não faz sentido. Que formato que é? Que falta isso? Uma linha de brilho bem definida. Eu já conseguiria deixar a minha área de espelho mais estreita e deixar a minha anatomia mais refinada. Então é muito importante. Tem lá em todos os módulos individuais, onde eu estou reproduzindo cada dente, eu estou mostrando a linha de brilho correspondente de cada dente anterior, posterior, de todos os elementos. Perfeito? Isso aqui eu falo bastante, dessas linhas de brilho, eu falo bastante no treinamento de encerramento diagnóstico. A Andrea tá falando assim, ó, me ajudou muito, não te conhecia, já amei a primeira aula, Andrea. Muito obrigado. Isso é o reconhecimento, mais uma vez, do que não é do Fernando Matos, gente, é isso que vocês precisam entender. É de alguém que dominou a anatomia dental, que trabalhou 18 anos de forma prática, dominando esse assunto e agora está compartilhando esse conhecimento. É um prazer enorme ler esse comentário. Poderia ser o Luiz Bernardes, poderia ser a Miriam, poderia ser o Guilherme Rabelo, poderia ser a Jamile, poderia ser o Enzo. Então, não se atente ao nome Fernando Matos, se atente ao domínio da anatomia. Poderia ser você no meu lugar. A Cláudia também, poderia ser você, Cláudia. Ou você utilizando para ter o reconhecimento, se você não quer dar aula, mas você não quer ministrar curso, mas você quer sim ter o reconhecimento dos trabalhos que você faz para os teus clientes, para os teus pacientes, poderia ser você também. E a nossa linha de brilho aqui, eu sempre faço ela pensando no formato final.
A Tassiana tá falando preciosidade. Muito obrigado. Sempre faço ela pensando no formato final que eu quero levar esse dente e ela tem a capacidade de reduzir a minha área plana, deixando o meu dente mais definido e deixando a anatomia mais natural. A regra do C na mesial é que na mesial a gente tem uma linha de brilho mais em pé, na distal a gente tem uma linha de brilho mais curvada, tá? Isso é uma regra para todos os formatos. E um detalhe isso sangra os meus olhos é que as pessoas não sabem disso, mas a gente está criando uma odontologia que foge da naturalidade e isso traz algumas consequências para o paciente, como por exemplo, se você não souber trabalhar a área de sombra, que é essa área depois da linha de brilho, você promove uma retenção de alimento ali. Toda vez que o paciente que usa lente, ele morde uma coxinha, por exemplo, pode ver. Se você conhece alguém que tem lente, pode ver. Para um monte de alimento ali. Por quê? Não foi pensado, não foi projetado para ter naturalidade. E o dente natural, ele é, sim, desenhado, esculpido com perfeição, né? Essa região da área de sombra, ela é abaulada, tá? Ela é abaulada para que haja o expulsamento daquele alimento que para ali de forma natural. Se você faz ela muito reta, muito inclinada, ela retém aquele alimento e não sai por nada, só escovando o dente. Quem já viu alguém que usa lente e toda vez que essa pessoa está comendo, para um bolo de alimento ali, né? Quem já viu? Eu, por exemplo, ó, eu utilizo lente superior. Tá vendo? Muita gente não nem desconfia. Muita gente fica até surpresa quando eu falo, mas quando a gente trabalha buscando a naturalidade, é exatamente isso que acontece. Você restaura sorrisos, você transforma sorriso e mantém a naturalidade. Perfeito? Textura também. Eu tô à vontade, produção? Tô à vontade? Hã? Posso? Posso ter mais 30 slides para passar aqui. Posso? Pessoal, vocês querem Hã? Vocês querem continuar, pessoal? Ou já dá para a gente encerrar por aqui? Hã? Vocês querem continuar? Escreve para mim se você quer continuar. Tem muita coisa aqui, eu tô... Comecei e disparei aqui a ensinar, eu não paro. A Jamile falou, este conteúdo me abriu os olhos há pequenos detalhes que fazem muita diferença para realizar um trabalho de excelência, Jamile. Muito obrigado pelo teu comentário. Ajudou a expressar aí esse sentimento que é da maioria. Olha lá, tá chegando aqui, ó. Continua assim, sim, sim, segue o baile. Manda bala, bora até as 23. Vocês estão criando um monstro. Eu não paro mais. Você tem noção? Tô aqui, ó, já há muito tempo fazendo aula de 3, 4 horas. Mas hoje eu preciso ser mais direto. A equipe aqui falou que Já deu. encerrar. Já deu. Ó, eu vou deixar um gostinho de quero mais para a aula de amanhã, tá? Tá cedo ainda. Doutora Rosângela tá falando. Vou deixar com esse gostinho de quero mais para a aula de amanhã, porque eu sei que a aula de amanhã vai entregar algo extraordinário que vai complementar tudo que vocês viram na aula de hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês. Vou para alguns recados finais, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês que mandaram mensagem, que interagiram no chat. Agora, eu queria perguntar, vocês gostaram e acharam esse conteúdo relevante? Só escreve a palavra aqui, ó, foi relevante ou só relevante. Escreve a palavra relevante aqui, para ter certeza que esse conteúdo impactou você e que os fritadores de pastel foram embora nos primeiros 10 minutos. Só manda aqui para mim, para eu saber que esse conteúdo foi relevante para você.
não se esqueça de ativar o lembrete para a aula de amanhã, onde vamos falar sobre como dominar a anatomia na prática. Pode aumentar o seu faturamento. Então, já põe aí o alarme no teu celular para amanhã às 8 horas da noite. Hoje é só o começo, amanhã tem muito mais conteúdo. Eu tenho certeza que amanhã vocês vão vir preparado para a nossa parte prática. Vou mostrar um cadinho do que a gente vai ter amanhã, tá bom? O tema da aula de amanhã, já acabei de mencionar. Galera, é isso. Não se esqueçam de deixar o grupo, ativar, né, o grupo. Não deixe ele em modo silencioso de forma nenhuma, você vai perder muita coisa. Hoje a gente manda o bônus lá para o nosso grupo, tá bom? Todo mundo que está no grupo vai receber esse bônus. E olha só, quem aí vai encenar junto comigo? Amanhã é um dia de aula prática, estou muito à vontade, estou muito ansioso para a aula de amanhã. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Olha, produção, não sei você, mas estou impressionado com essa qualidade aqui, ó. Rapaz, o investimento aqui foi pesado, hein? O J7 Prime foi trocado, agora nós temos um Grandus. Cara, que impressionante. Esse vai ser o nosso casinho de amanhã. Eu tenho que fazer algumas ressalvas para vocês, tá? Se você tem um modelinho de gesso, você pode trazer seu modelo, desde que ele tenha um preparo aqui, ó. Você pode fazer o preparo, né, nos dois centrais superiores. E eu te convido a encerar junto comigo na aula de amanhã, tá bom? Ó, qualquer modelo que você tenha serve. Qualquer um modelo que você tenha aí serve. Desde que tenha os dois dentes centrais superiores preparados. Amanhã você vai aprender na prática como fazer isso. Você vai precisar de uma cera, de alguns instrumentais como Lecron, um explorador e um bisturi de lâmina reta, tá? Se você tiver, pode trazer a caneta retroprojetora, que vai te ajudar demais para a gente fazer algumas marcações para você seguir, tá bom? Escova de dentes também, para você ir limpando o seu enceramento. E, galera, nossa primeira aula superou todas as minhas expectativas. Foi muito melhor do que eu imaginava. Espero que você tenha saído com essa sensação. E olha, amanhã tem mais e a gente se vê no nosso grupo, tá? Lá no nosso grupo é onde tudo acontece, não se esqueça disso. Instrumentais aqui, eu vou mostrar alguns instrumentais, não precisa ser iguais aos meus, tá? Mas a gente vai precisar do Lecron para a gente trabalhar alguns detalhes. Você pode pegar um bisturi de lâmina reta que você possui por aí, tá? Um bisturi de lâmina reta. Pode ser o bisturi com a lâmina 11 e o explorador para a gente fazer alguns detalhes, tá bom? Então, vocês estão preparados para amanhã? Produção, eu estou preparado. Você está preparado, produção? Eu tô, o estagiário tá, a equipe aqui tá. Todo mundo preparado para amanhã. Eu me despeço de você. Muito obrigado por essa noite. E nos vemos amanhã às 8 horas da noite. Até lá!